sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. Por 311 votos a 163, a Câmara aprovou a urgência da anistia. A gente viu há pouco aí a postura irredutível do relator do projeto na casa, o deputado Paulinho da Força, sobre esse assunto. Quero ouvir do senhor, o que o senhor vê como principal entrave nesse momento para que esse texto da anistia ampla, geral e restrita avance na Câmara. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela participação, senhor. Muito bom dia. Bem, o que aconteceu foi uma grande enganação do PL, grande enganação da oposição que representa a opinião pública que quer ver uma anistia ampla, total e restrita. Sempre foi essa a intenção. Não podemos validar o que o STF está fazendo. Essa proposta do Centrão e da esquerda de fazer só uma dosimetria de redução de penas, isso é chamar para que nós façamos injustiça junto com o STF. Então nós não podemos aceitar isso. Está bem nítida a leitura das violações cometidas pelo próprio STF, na condução desse processo, na criminalização de grupo, sem individualização de pena, de fazer tudo fora do devido processo legal, além de não ter lei específica de violação do que foi cometido. Fora isso, existe também toda essa dúvida de como é que foi gerado todos esses problemas do 8 de janeiro, se não teve culpa também do atual governo e de partícipes aí da esquerda. Gerou muito de dúvida. Então, o que essa dosimetria faz é passar um pano sobre todas essas dúvidas e dizer o seguinte: olha, o STF está correto em criminalizar todo mundo, então agora vamos só reduzir pena. Não, isso está errado. Eu acho que a gente não vai pacificar o país justificando a coisa errada e dando validação ao STF, que tem só cometido abusos, e não é só por uma leitura política, não. Temos aqui juristas do mundo inteiro, não só do Brasil, de todas as gamas ideológicas, não podem atestar e dizer que o STF está fazendo a coisa certa. Se estiver fazendo isso, é porque está colocando a política acima do que de fato é a justiça. Então é por isso que a gente precisa dar um basta nisso, reconclamar a justiça no Brasil. É um valor de base que nós estamos reconquistando. O processo é o processo justo de lutar pela anistia ampla, total e restrita, e isso vai fazer bem até o próprio judiciário, de dizer, ok, muito bem, aceitamos o que o Congresso está fazendo, e porque a opinião pública está validando e quer isso, nós vamos entregar isso, ok. E, claro, não podemos dizer o contrário. O contrário, eu diria que a gente vai gerar mais instabilidade jurídica, mais instabilidade política. Então, a leitura do Centrão e da esquerda é se preservar politicamente e tentar empurrar a narrativa de que o lado certo é o deles. Mas nós estamos bem calcados aqui, não só na opinião pública, que tem aí suas emoções, mas também existem os juristas nacionais e internacionais que olham isso como um abuso absoluto do Estado de Direito. Guta Pini tem uma pergunta para o senhor. Diga, Guta. Bom dia, deputado. Uma satisfação estar aqui na sua presença. Deputado, gostaria de saber como que a oposição recebeu o nome de Paulinho da Força como relator, se isso foi uma surpresa ou se isso já era um nome aventado aí nos bastidores, e se há algo que possa ser feito para trocar o relator, porque, ao que parece, a esquerda sequestrou essa pauta, porque embora não seja da vontade da oposição, do PL, uma votação do PL da dosimetria, isso tiraria muitas pessoas da cadeia. Isso tem aí algum apelo popular também. Então, como é que fica essa questão? Tem como trocar o relator? Vocês foram surpreendidos com essa escolha? Sim, fomos totalmente surpreendidos. Se por acaso houvesse alguma consciência de que seria o Paulinho da Força dentro dos deputados da oposição, era um núcleo muito pequeno e que não comunicou com os demais. Mas quando todo o grupo, o conjunto, recebeu a notícia que era o Paulinho da Força, foi como se fosse um banho de água fria. E aí, não somente isso, mas também
já conclamando e dizendo como é que será o texto final da sua relatoria. Então, assim, foi uma questão praticamente de no mesmo dia, foi só um choque de surpresa. Já entendemos que vai ser um problema, porque Paulinho da Força, assim como todo o Centrão e toda a esquerda, já se posicionaram contra a anistia no passado, então eles não são favoráveis ao tema. Então, a oposição já está fazendo aqui um substitutivo que pode ser votado como destaque e que venha substituir todo o texto que ele faça a relatoria. Essa acho que vai ser a conduta da oposição aqui para tentar driblar isso. É possível trocar o relator? Claro que é possível, mas depende de quem está nomeando o relator, que é o presidente da Câmara. É isso que é importante. O presidente da Câmara nunca foi ao lado da oposição. Ele está do lado do centrão e do lado da esquerda. Sempre se colocou dessa maneira muito nitidamente. Então, essa pauta da anistia, que é da oposição, ele simplesmente não tem muita sensibilidade de que precisamos de um relator mais sensível ao que está acontecendo, às injustiças que de fato foram cometidas. Eles não se beneficiaram de todo esse diálogo que nós tivemos em rede social. Eles trabalham numa bolha exclusiva da bolha do sistema. Praticamente não escutam o que acontece nas redes sociais e na opinião pública como um todo. É por isso que está esse distanciamento muito grande. Eu acho que é muito perigoso isso para o Brasil. Eu acho que o pessoal do centrão e da esquerda precisam se reconectar com o que é essa opinião pública, que, na minha opinião, ela é majoritária, ela é massiva, e além de tudo, e acima de tudo, ela está com a razão. Não entenderam o raciocínio, ou se entenderam, estão dizendo o seguinte: as favas com esse raciocínio aí, eu vou proteger o sistema mesmo que ele esteja errado. Então, eu diria que é muito ruim o que está acontecendo, nomeando um relator aqui que pode desestabilizar ainda mais a questão de opinião pública no Brasil. Pois é, deputado, existe a expectativa de que o PL, o seu partido, apresente já nos próximos dias uma nova sugestão de texto. Isso nos bastidores é um assunto que está em voga, falando sobre essa questão da anistia. Esse texto seria apresentado como uma alternativa para o relator do PL da anistia, que virou recentemente PL da dosimetria, segundo o Paulinho da Força. Pergunto ao senhor, se eu teve acesso a esse conteúdo, qual seria o conteúdo desse documento? Ele tem alguma diferença daquela proposta original de perdão total para os condenados do 8 de janeiro? Olha, não vimos ainda os detalhes nem do texto do Paulinho da Força e não sabemos exatamente qual que será a proposta, o substitutivo da oposição. Mas o substitutivo da oposição, acho que esse tem mais transparência. Nós já debatemos esse tema várias vezes nos últimos anos e já tem propostas já publicadas, bem difusas. Então, eu acho que a nossa posição e o nosso texto está bem claro o que nós queremos. O texto deles é que eu acho que ainda, tenho certeza, não está concluído ou sequer discutido ou publicado. Está verbalizado para que lado eles estão querendo ir. Eles ainda vão passar por um processo de discussão interna com os partidos e também o Paulinho da Força falou que ia visitar as famílias dos injustiçados e talvez isso dê uma sensibilidade maior para ele, mas a confiança nossa é que nós teremos que ir para o voto. É que eles não vão aceitar o nosso texto substitutivo como sendo uma emenda já dentro da sua relatoria, fazendo já do nosso texto o seu relatório. Portanto, acho que ele vai apresentar um texto que vai ser antagônico à nossa proposição, que seria da anistia ampla e restrita, e teremos que ir para voto em plenário. E para ganhar voto em plenário, precisamos de mobilização popular para isso. Infelizmente, mais uma vez. Aliás, muitos dos meus seguidores estão cansados da gente apelar para a ajuda deles, mas a verdade é essa. Os deputados do Centrão, que são a maioria e que têm aí diria que a balança na mão, eles não são sensíveis à opinião pública, eles não são eleitos pelo voto direto das suas opiniões, dos seus projetos, eles são eleitos pela máquina que eles construíram através das emendas parlamentares, apoio de prefeitos e vereadores, e acabam optando ali o eleitor confuso, o eleitor que não é muito mobilizado pela política. Então, eles não dependem da opinião pública, que é uma opinião pública já qualificada, já ativa. Então é por isso que precisa desses que são ativos
irem incomodar um pouquinho aí o pessoal, nossos colegas aqui do Centrão, acordá-los, porque eles também, a opinião pública pode agir no eleitor do Centrão, pode acordar e despertar esse eleitor aí que é passivo e trazer ele para o lado ativo. E aí, nesse despertar, ele deixa de ser Centrão, ele passa a votar conforme a oposição. E é isso que está acontecendo um pouco na sociedade. Eles estão percebendo que essa parte está custando mais caro para comprar o voto do eleitor confuso, do eleitor que é inerte. Então, a opinião pública ela é central nesse jogo, sim, e mais uma vez teremos que reconvocá-la aqui, por acaso, se for ao voto, essa questão dessa proposição de anistia ampla e restrita. Diga, Gutapini. Deputado, o senhor poderia explicar para a nossa audiência como é que funcionaria a apresentação desse substitutivo? Porque, assim, seria uma estratégia para driblar uma necessidade de um outro relator, porque daí a oposição poderia apresentar esse novo texto. Mas, para que esse novo texto seja submetido à votação, o relator precisa acolher esse texto, ele que precisa fazer, enfim, deixar que isso vá à pauta, ou o fato da oposição apresentar esse texto, ficam os dois textos para serem votados? Não, como funciona? Nós temos uma proposição, muito bem, o relator tem a dele. O que ele pode fazer? Ele pode incorporar a nossa proposta como sendo a relatoria dele. Então, o que irá a voto no plenário vai ser a nossa proposta. E aí ele estaria junto conosco em propor o texto. E aí seria talvez a medida mais saudável, né? Porque aí mostra que o relator foi convencido e que, de fato, temos uma proposta que é a proposta justa. Então, sem confronto com a relatoria. Aí, o texto que é nosso seria o texto do relator e isso vai a voto no plenário. A outra maneira é o seguinte: o relator faz o seu relatório, apresenta o seu relatório como sendo o relatório para ser votado e, durante a votação, a oposição apresenta um substitutivo em forma de emenda. E aí vota-se essa emenda separado do voto do relator. Então, é muito mais perigoso votar como emenda, porque é muito mais difícil você conseguir que todos, depois de terem aceito o projeto do relator, agora vamos votar uma emenda que substitui completamente o que o relator propôs. É muito complicado isso, mas é possível, é uma margem de chance muito menor do que se o relator abraçar o tema como um todo. Mas eu acho que a única coisa que nos resta aqui é o fio de esperança no qual a gente está se preservando. Caso contrário, o que teria que acontecer? A mudança da relatoria para alguém mais sensível ao tema das injustiças cometidas no 8 de janeiro, como as várias centenas de pessoas presas ainda, sem de fato ter tido uma individualização de pena, e esse relator seja mais simbiótico com o que nós estamos propondo. Claro que nessa conjunção de pegar uma outra relatoria, imagino que seja uma outra personalidade do Centrão, né, que vem aí para fazer essa composição. Lembrando, o Centrão é a maior força política na Câmara hoje. São 250 deputados do Centrão. Temos 100 deputados da oposição e 140 deputados da esquerda. Então o Centrão é o dobro da esquerda. É quase 3 vezes maior que os deputados da oposição. Então vai ser alguém do Centrão, mas que seja alguém. E dentro do Centrão existe ali, pensando um ou outro, existem deputados que são sensíveis às pautas da oposição. Então, talvez alguns desses que possam ser pensados para ser o relator. Não alguém que é antagônico, que foi sempre no campo da esquerda. Eu acho que isso que é perigoso. Então, talvez a gente consiga a mudança do relator. Mas, mais uma vez, tudo isso depende de pressão popular. Por enquanto, em termos da matemática da oposição, a gente está limitado aqui na influência dos colegas. Mas quem de fato é a maior força influente que existe no Congresso Nacional é a opinião pública mobilizada, organizada, focada para combater esse tema.